Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus e nós queremos te convidar a fazer a leitura na palavra que se encontra em Mateus capítulo 24, versículo 36 a 42. Leiamos: Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um, e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor. Te convido a estar fechando os olhos, vamos levantar uma oração ao Senhor. Nosso Deus maravilhoso e eterno Pai, nos abençoa, Senhor, na ministração da mensagem desta noite. Abra os nossos corações, os nossos olhos espirituais, para que possamos sentir e ver a Tua palavra, Senhor Deus, a Tua vontade, a Tua mensagem se cumprindo em nossas vidas, e que venhamos, Senhor Deus, a sermos achados, preparados para aquele grande dia da volta do Senhor Jesus. Assim nos abençoa, nos consola, conforte, nos dá, Senhor Deus, a cada dia fé, para que possamos resistir aos dias que têm sido maus, mas que o Teu nome nunca deixe de ser glorificado e exaltado. Oramos assim, no nome precioso do Senhor Jesus. Amém e amém. Pois bem, meus amados, minhas amadas, nós estamos atravessando, sem dúvida, um dos piores momentos da nossa geração, onde muitos têm encontrado um terreno fértil para profetizar a respeito deste momento. E nós queremos trazer o entendimento de que nós buscamos a luz da palavra de Deus, fonte de toda a sabedoria, louvado seja o nome do Senhor, dizendo que a igreja tem uma mensagem de fé, de esperança, de bênção, de segurança diante de tantas catástrofes, afirmando: Deus tem o controle de tudo nas suas mãos, e isto nos basta. Mas, amados, o texto lido, ele faz parte do sermão profético feito pelo Senhor Jesus, e aqui ele fala exortando a vigilância. Ora, não deve passar desapercebido que ele fala de um mundo, a época de Noé, marcado por práticas que desagradaram a Deus. E assim como hoje estamos vivendo isso, é uma triste constatação. E muitos têm especulado sobre a volta do Senhor Jesus, alguns até contrariando o que diz o texto que acabamos de fazer a leitura, e marcando data para a volta, e nós podemos dizer que todos, sem exceção, erraram, pois contrariaram a palavra do Senhor Jesus, que diz de que aquele dia e hora ninguém sabe, só o Pai. Pois bem, esta volta, irmãos e irmãs, está na dispensação do Pai. O Senhor Jesus, ele nos deu essa preciosa revelação ao trazer diante de nós os dias de Noé, quando o mundo se encontrava debaixo de iniquidade,
de todo tipo, seja pornografia, violências, maldade sem medida, homens valentes entregues à sua própria concupiscência. Hoje, o culto exacerbado ao corpo, e até que veio o dilúvio, que fala da ira, que é a justiça de Deus, onde todos sucumbiram, exceto Noé e sua família, que encontraram graça diante dos olhos do Senhor. Assim como nós agradamos ao Senhor, esperando encontrar a graça diante dele, no momento da ira, da sua justiça. Então, amados, nós depreendemos que o nosso olhar deve ser sempre voltado para o alto, conforme nos ensina em Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 a 4, que eu leio: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não das que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida em Cristo com Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Até aqui, louvado, glorificado e exaltado é o nosso Deus. Olha, que promessa maravilhosa, que conselho maravilhoso, que entendimento glorioso. Então, com os olhos do Espírito, nós buscamos o alimento para a nossa alma que vem de Deus, e quando olhamos com os olhos da carne, nos voltando para baixo, para as coisas terrenas, o novo homem regenerado em Cristo constata o cumprimento profético descrito na palavra lida logo no início dessa mensagem. Assim, irmãos e irmãs, infelizmente, nós estamos convivendo num mundo mergulhado no naturalismo, que excluiu o Deus Criador de suas vidas. Triste, mas é uma real constatação. E a nossa mensagem, ela fala sobre a volta do Senhor Jesus. E assim nós vamos a uma explicação sobre as vindas de Jesus. A primeira vinda se cumpriu quando ele tabernaculou entre nós. E isto está narrado em João 1,14, que eu leio: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Assim veio e pisou na terra. Todos ouviram e receberam a sua mensagem. Já a segunda vinda, nós trazemos o contido em Apocalipse 19, 11 a 14, e especificamente no versículo 14, que diz: e seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestido de linho fino, branco e puro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, ele virá e pisará a terra, e todos o verão. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, amados, sem nos adentrarmos nas correntes teológicas, eis que respeitamos todas, tendo em vista que todas trazem profundas reflexões e conclusões pautadas na própria Bíblia. Mas nós nos inclinamos no sentido de que entre a primeira vinda de Jesus já ocorrida e a segunda vinda a se cumprir, nós teremos o arrebatamento da igreja. Logo, se quiserem marcar
uma posição doutrinária, nós somos pré-tribulacionista. Com esta visão é que iremos tratar nesta breve mensagem. Entretanto, sem nenhum preconceito, se o cumprimento se der dentro de outra corrente teológica, deve ser destacado que o importante é estarmos com o nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, porque a palavra não nos chama a divisões, mas nos chama a uma plena comunhão, independente da visão teológica que venhamos a ter. Assim, e também desde que essas visões estejam pautadas em fundamentos bíblicos. Assim, com essas considerações iniciais, continuemos. Olha a expressão: somente os seus o verão. Glória a Deus, igreja. Olha a promessa: somente os seus o verão. E vamos ao texto. Nós podemos trazer 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18, que nós vamos estar lendo. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Até aqui, meus amados irmãos e irmãs, nós vivemos um tempo de expectativa. Estamos no centro de uma pandemia, com seus efeitos devastadores. Todos os dias, notícias de amigos, parentes e conhecidos que partem, sem que se pode até mesmo receber uma digna despedida. Mas, infelizmente, conforme narra a Bíblia, nós estamos vivendo o tempo descrito por Paulo na carta de 2 Timóteo 3, que eu leio para os amados, que diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos difíceis, né? Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afaste-se. Meus amados, é triste, mas a palavra no versículo 10 diz algo para nos sustentar. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, né? Então, Paulo, ele fala ali a Timóteo, nós recebemos como igreja hoje. Então, meus amados, e ele diz, olha, toda a escritura é devidamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída em toda obra. Louvado seja o nome do Senhor, a palavra, né? Glória a Deus. Nós estamos sentindo isso. Nós estamos vivendo um momento, dentro dessa pandemia, a violência continua.
Pelo contrário, cada dia mais nós temos notícias de verdadeiras carnificinas ocorrendo. O homem ainda não parou para sentir que Deus quer falar. E, meus amados, a obra da igreja é desconstruir valores que ferem as Sagradas Escrituras, glória a Deus, e construir no coração das pessoas um sentimento de busca do Criador, o retorno à comunhão perdida lá no Jardim do Éden, fugir das práticas pecaminosas que levam à perdição. O pecado ao longo da história humana, ele foi sendo desprezado como algo inofensivo, mas ele produz no homem a sua destruição pela ausência de Deus com seus valores morais maravilhosos. Assim é visível que o texto que acabamos de reproduzir assim demonstra. Mas, amados, amadas, a igreja ela é edificada pelo Espírito Santo, que tem na Bíblia as Sagradas Escrituras o seu roteiro de vida, que sofre, que chora, que lamenta, mas reconhece que se aproxima o momento da volta de Jesus. Há um sinal profético, há uma viva expectativa desse glorioso momento. E alguns dizem, mas isso os apóstolos já esperavam, mas os sinais, eles têm a cada dia se avolumado mais. Praticamente todas as profecias já se cumpriram. Então a volta do Senhor Jesus para arrebatar a sua amada igreja, ela urge no cumprimento da promessa em João 14:3, que diz: e se for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado, glorificado, exaltado é o nome do nosso amado Deus. Aleluia. Vem as perguntas. Quem irá? A resposta: os salvos. E Jesus virá para quem? Para a igreja verdadeira, que é a noiva prudente, a qual se encontra vigilante, como a luz da verdade sempre acesa, esperando o chamado do noivo. Aleluia. E quem é a igreja verdadeira? É aquela que prega e vive o evangelho de Cristo, que é direcionada pelo Espírito Santo. Mas, pastor Carlos, de que é formada a igreja verdadeira? Pelos membros que se reconheceram pecadores, se arrependeram do modo vivente, confessaram o nome de Jesus e, renascidos, se encontram em plena comunhão com o corpo de Cristo, que é o cabeça, fazendo a vontade e sendo direcionados pelo que a Bíblia traz como modo de vida. Mas, pastor, há um preparo para aquele momento? Sim, é os que se acharem vigiando, cumprindo a vontade de Jesus, que é que todos os homens se salvem. Olha que amor maravilhoso, aleluia. O que significa vigiar no sentido da palavra? É estar no processo de santificação, se separando das ofertas mundanas, desenvolvendo o ID, entendendo que o ministério terreno de Jesus foi revelar o Pai, apresentar o Espírito Santo, resgatar o homem de volta à comunhão com o Criador. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Se estamos no período da graça, há mandamento, pastor Carlos? Sim, amados e amadas. Te convido a examinar Mateus 22, 37 a 39, que diz: respondeu Jesus: ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração,
de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo a si mesmo. O que é o amar? Lançar perdão. O que é lançar perdão? É não ver se a pessoa que você está perdoando se merece ou não. Porque isto é amor. Porque por merecimento, nós não mereceríamos tão grande amor com que Jesus nos amou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E vestido de quê? De fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, conforme Hebreus 11:6. Mas, amados, uma breve palavra sobre o arrebatamento, que significa harpazo, sucção, ou seja, súbito. O termo técnico, parousia, significa a vinda para descrever o arrebatamento. Porque nós cremos no arrebatamento da igreja pré-tribulacional, ou seja, antes de vir a tribulação, ou seja, a 70ª semana de Daniel, nós entendemos, amados, que estamos vivendo um período dispensacional da graça da igreja, que é a noiva do Cordeiro. E a tribulação não irá se iniciar enquanto a igreja estiver na terra. O Espírito Santo contém o anticristo, é como nós cremos e transmitimos. E, ao término desta mensagem, nós queremos convidá-lo, se ainda não fez, a aceitar o Senhor Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, para desfrutar de uma vida eterna ao seu lado. O momento é agora, hoje, e se cumpra em ti o Kairos, que é o tempo oportuno de Deus. Seja bem-vindo ou bem-vinda à comunhão dos salvos que congregam na igreja noiva do Cordeiro. Nós vamos repetir o texto já lido, interessante, e destacando de que os que ficarem vivos serão arrebatados, juntamente com aqueles que foram ressuscitados primeiro, a encontrar nos ares com o Senhor. Então, a palavra diz: consolai-vos uns aos outros, porque a nossa breve e momentânea tribulação, ela terá fim, e um fim maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Presta bem atenção, amados. No arrebatamento, o local do encontro é nas nuvens, nos ares. O objetivo é estarmos sempre com o Senhor. E o momento antes da tribulação. E a segunda vinda será após a tribulação. Nós vamos examinar Zacarias 14:4, que diz assim: naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, olha, terra, onde está defronte de Jerusalém para o Oriente, e o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade para o sul. Portanto, o local do encontro, do segundo encontro, Monte das Oliveiras. Objetivo: vencer em favor de Israel, aprisionar Satanás, inaugurar o milênio na terra, e Jesus vem com a sua igreja. E o momento: cessará a grande tribulação. Os elementos comparativos do arrebatamento à luz da palavra, nós podemos fazer a comparação ao arrebatamento de Enoque, em Gênesis 5:24, de Elias, em 2 Reis 2:12, e do próprio Senhor Jesus, em Atos 1:9, que diz assim: enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos. E ainda 2 Coríntios 12:2, de Filipe, Atos 8:39,
E nós já lemos Apocalipse 19, 11 a 14, quando João viu os céus abertos, um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com a justiça. E eu, particularmente, fico muito sensível quando eu leio o verso 13, que diz assim: estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor Jesus, a palavra de Deus. Aleluia. Como vigiar? Olhando o desenrolar dos fatos que ocorrem à nossa volta. Nós não podemos negar que o crescimento da heresia, são as falsas doutrinas extrabíblicas, igualmente a apostasia, o afastamento de Deus. Breve o Senhor irá intervir nesta situação, e assim como cremos, nós transmitimos. Portanto, aos textos, 1 Coríntios 15, 51 e 52, e ao sermos arrebatados, como igreja, nós passaremos pelo tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5,10 diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Este momento, amados, não se trata de condenação, pois quem participa são salvos em Cristo e tem a finalidade de receber galardões, isto é, prêmios. Mas, pastor Carlos, por que não é condenação? Porque a palavra do Senhor em Romanos 8:1 diz: portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Glória ao nosso Deus, Senhor e Salvador. Que consolo e conforto, não é, amados irmãos, amadas irmãs? O dia do Senhor é uma expressão que vem desde o Antigo Testamento. O profeta Amós, sobre esse dia, ele advertiu acerca do seu caráter de justiça, quando os pecados de Israel serão julgados. Temos Amós 5, 18 e 20, né? E entre outros profetas, Isaías 13, 6 a 9, Jeremias 46, 10, Obadias 15, Joel 2, 31, 3 e 14. Então, eu repito, nós entendemos que a 70ª semana de Daniel se cumpre tão logo a igreja seja arrebatada. Lembrando, essa semana será de 3 anos e meio, mais 3 anos e meio, né? E assim, no início aparece o anticristo, manifestação esta depois que a igreja for arrebatada. E Thomas Ice, ele diz: a grande expectativa da igreja é esperar por Cristo, não pelo anticristo. Eu repito, a grande expectativa da igreja é esperar por Cristo, não pelo anticristo. Assim também é o sentimento da igreja. Hoje, o nosso sentimento é esperar pelo Cristo. Portanto, vamos aos textos. Entre muitos que nos leva a confiar que a igreja não passará pela grande tribulação, embora se o tivermos que fazê-lo, sabemos que o nosso amado Pai estará no controle de tudo e nos fará a sua justiça se cumprir. Jeremias 37 fala do tempo da angústia para Jacó. Não é? Aí nós temos o juízo do dilúvio, né? A promessa à igreja em Apocalipse 3:10, que fala do livrado, guardar da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Então, nós cremos na palavra do Senhor a se cumprir. Então, o que nós queremos convidar a amada igreja a se manter em vigilância, jamais perder a esperança de que um dia nós estaremos na eternidade com o nosso amado Senhor, porque a nossa esperança é viva. A nossa salvação tem o penhor do Espírito Santo de Deus.
Assim, eu te convido mais uma vez, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Ora, vem, Senhor Jesus, que o Senhor nos e os abençoe. Glória a Deus.